Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Sr. Veríssimo e hoje a gente vai analisar o episódio 14 de Desconjuração, O Espreitador. Nossa, mano, que episódio incrível, velho. Nossa, esse episódio foi muito pica, velho. Foi muito bom, foi um dos melhores episódios de Desconjuração. Cada episódio que sai parece que eu falo que foi um dos melhores. O episódio 13 eu falei que foi um dos melhores. O episódio 11 eu falei que foi um dos melhores. Então assim, velho, o 10, o 9, não, o 10 não, o 9, né? O 9 eu falei que foi um dos melhores também. Então assim, mano, todos os episódios estão muito bons recentemente. Nossa, velho, tá muito bom. Esse episódio, essa boss fight foi muito foda. Eu não esperava uma boss fight tão cedo de novo, velho. A gente teve uma no episódio 11 e agora já no episódio 14 a gente já tá tendo outra. Mas eu não tô reclamando, né? Foi muito foda. E eu sinto que isso poderia ficar para depois, mas eu já falo sobre isso. Então, nossa, mano, muito bom de modo geral. Tem muita coisa pra falar. Aconteceu muita coisa nesse episódio. Mas vamos por partes, vamos do começo. Então, no final do último episódio, a gente encontrou o livro do Espreitador por Daniel Hartman. O Daniel, nosso querido Daniel, personagem do Luba na primeira temporada, faleceu e deixou um presentinho pra gente aí, mesmo após sua morte, trazendo problemas grandes pra gente, né? E a gente começa então o episódio logo de cara, lendo o conto do Espreitador. O Dante leva as crianças lá pra casa deles de novo, inclusive muito foda. Cara, eu gostei muito, eu falei no episódio 13 isso, mas eu gostei muito das crianças, velho, dos adolescentes do trio referência à Casa Monstro, velho. Eu gostei muito da aparição deles. Os quatro ajudaram muito, assim, né, na história, no roteiro. Cara, foi foda, eu gostei muito deles. A cena de despedida deles com o Dante é bem legal, bem bonitinha. E aí, bom, depois que isso acontece, a gente vai direto para o conto do Espreitador, que é esse aí, né? Tem aí o conto inteiro, eu não vou contar, não vou ler tudo, mas basicamente o que fala é que o espreitador, resumindo, o espreitador ele escolhe um gato, né, tipo, não tá falando aí, mas é subentendido. O espreitador ele se atrela a gatos de rua, não de rua, mas gatos que foram maltratados especificamente. Então um gato que foi muito maltratado, o espreitador ele se atrela a ele, né, ele vai e meio que gruda nele, algo assim. E aí quem estiver vivendo com esse gato, quem estiver ao redor desse gato, também começa a ver o espreitador, ele se atrela a essas pessoas também. E ele resume o bagulho da goteira porque ele chora, né? O espreitador fica chorando. Eu vi muita gente perguntando por que o espreitador chora. Deve ser porque ele é um monstro triste, um monstro solitário, algo assim, porque ele fica observando as pessoas, né? E ele fica obcecado pelas pessoas e ele deve ter medo de se aparecer, assim, ele deve ter medo de ser observado, ironicamente, né? Então, deve ser por isso que ele chora, porque ele é sempre desesperado, sempre triste. A história, o background dele, da casa, é bem bizarro, bem triste também, então é algo relacionado a isso. Enfim, o monstro, o espreitador, basicamente, ele se alia, né, a gatos que foram maltratados e os seus donos consequentemente, né? Por isso só Kaiser, Arthur e Yvette estavam vendo o olho. E aí posteriormente os outros começaram a ver depois que eles chegaram na casa. O Selbit explicou na live dele de hoje, né? Eu tô gravando domingo, vocês vão ver segunda, mas na live de domingo ele explicou que eles conseguiram ver o espreitador porque ele estava atrelado à casa também. Os outros que não Kaiser e Arthur conseguiram ver também porque ele estava atrelado à casa, graças ao fato de que o espreitador nasceu na casa, né? Então ele é ligado com a casa. Então eles conseguiram ver ele por causa disso. Se eles não tivessem na casa, normalmente os outros, além do Kaiser e do Arthur, não conseguiriam ver o espreitador também, né? E a Yvette também consegue ver ele em qualquer lugar. E aí basicamente o espreitador ele se gruda a gatos de rua maltratados. E às 2h11 da manhã ele se aproxima do seu alvo e começa, quando ele tá com o gato, né, no quarto, ele se aproxima e começa a observar as pessoas na cama, próximo. E é por isso que todo mundo acorda às 2h11, porque o bicho tá ali, tá na cara deles, né? E aí eles levantam, tipo assim, o que tá acontecendo? Porque a goteira fica muito alta, justamente porque ela aparece do lado deles, porque o espreitador vai pro lado deles, né? Então aí eles acordam, e aí quando eles acordam, antes que eles possam fazer qualquer coisa, o espreitador
já volta pra fresta, né? E eu fico imaginando como funciona o bagulho da fresta, né? Porque o espreitador, ele é um monstro enorme, ele não cabe num armário, né? E quando ele aparece em portas, ele não tá dentro da sala, ele não tava dentro da sala. No episódio 3, eu acho, o espreitador aparece na porta da sala do Ser Veríssimo, e aí o Arthur olha assim, e aí depois ele abre a porta e o Veríssimo não viu nada, né? Então, o espreitador, ele está em frestas, né? Ele não necessariamente está dentro das coisas, então ele meio que tem um poder de criar uma dimensão dentro da fresta, algo assim, e entrar e voltar sempre. É como se fosse um Kamui, né? Quem vê Naruto entendeu. Quem não vê, quem não viu, tomara que tenha entendido do outro jeito que eu expliquei. Mas basicamente é como se as frestas fossem um teletransporte pra ele, assim, uma dimensão específica pra ele. E aí, tipo, ele entra nela e ele fica lá, suave. E aí depois ele sai por ela também, pelas frestas, né? É muito estranho, mas o paranormal é estranho, não dá pra explicar muito bem. E aí, 2h11 da manhã, o espreitador se aproxima das pessoas enquanto elas dormem. E aí as pessoas acordam, vão procurar a origem do problema e não encontram, porque o espreitador tá em outra dimensão, né? E os nossos protagonistas leem essa história. E depois de um tempinho deles tentando entender, não era fácil esse puzzle, né? Mas depois de alguns minutos, assim, deles quebrando a cabeça, eles conseguem entender que, ok, a gente tem que fazer uma armadilha pra tirar esse bicho daí, pra tirar o bicho do armário. Alguém tem que fingir que tá dormindo pra ele se aproximar e a gente vral nele, né? E aí a Ivete liga pro Arthur. E esse é um momento muito incrível, porque a Ivete, ela fala, tô indo aí. Aí o Kaiser desce e fala assim, não, você não está vindo aqui, você está maluca? A gente está prestes a enfrentar um boss aqui, você não pode vir. Pais do lado de boss não combina. Não tragam seus parentes para lutarem contra boss, crianças. O Kaiser sabe muito bem disso e o Arthur também sabe muito bem disso. Mas ele meio que... Acho que ele deixou subentendido que ele estava preocupado, né? Ambos, Kaiser e Arthur, perderam seus respectivos pais para bosses, né? Para monstros muito fortes. No caso do Arthur, o Carniçal. No caso do Kaiser, a Aranha Gigante. Então, eles têm um trauma com isso daí. Mas mesmo assim, o Joey consegue convencer o Kaiser a deixar a Ivete vir. E aí o Kaiser manda, moleque, se acontecer alguma coisa com a Ivete, a culpa é sua. E o Joey, mano, nem liga. E tipo assim, a Ivete quase se fudeu. O Selbit disse que ele achou que a Ivete ia morrer, mas foi por muito pouco, ela continuou viva. Inclusive ainda bem, nossa, se ela tivesse morrido eu ia chorar tanto. Mas no fim deu tudo certo, enfim, já eu chego lá. E aí depois dessa discussão muito boa, o Kaiser ficando puto, eles decidem chamar a Ivete. E a Ivete eventualmente chega, né? Antes dela chegar tem um diálogozinho muito bom que eu quero falar que foi o Joey e Dante. Que eles tiveram um diálogo interessante com o Dante conversando sobre o Joey, que ele quer tentar ler a mente da Beatriz com um ritual novo que ele ganhou, de elementos, né? E eu fico me perguntando, ele vai tentar ler a mente da Beatriz. Será que a Tris vai aparecer e falar, tipo, ela vai falar como Beatriz normal? Será que ele vai ouvir o também? Ou será que ele vai descobrir a verdade? Porque aí se ele descobrir a verdade, aí ele vai virar um existido, que a exposição paranormal dele vai ficar 100. Porque a Beatriz descobriu tudo porque ela foi desconjurada pelo Leonardo Gomes. E aí se o Dante ler as memórias dela, agora que ela se lembrou de tudo, ele vai ler o que é a verdade absoluta do outro lado. E ele vai entender tudo também, e saber tudo é perder tudo, e aí ele vai virar um existido. É uma possibilidade. Podem acontecer 3 coisas. Ou ele vai falar normalmente com a Beatriz, e aí a atriz vai entrar na cal e falar. Ou ele só vai ouvir uns gritos de desespero e dor, sei lá. Ou ele vai descobrir a verdade e vai virar um existido. E se isso acontecer, o Dante vai morrer. Eu acho difícil o Selbit matar um player desse jeito, porque... seria meio zoado, sabe, o Dante morrer assim. Eu acho que não seria legal, não. O personagem do Dante tem muito potencial pra morrer desse jeito. Se tiver volta, e talvez o Selbit faça isso, porque ele sabe que tem como reverter, aí não importa tanto. Importa muito, na verdade, mas é menos, né, não é tão grave assim. Mas se não tiver como reverter, eu duvido que o Selbit vai fazer. Talvez ele faça, tipo, o Dante saber a verdade por
curto período de tempo. E aí ele, tipo, entrar e começar a aparecer umas tatuagens nele. E aí, tipo, enquanto ele estiver lendo a mente da Beatriz. E aí, quando ele parar de ler a mente dela, aí ele volta, assim. E aí talvez ele perca um pouco de sanidade por ter descoberto a verdade por algum tempo, assim. Mas eu não acho que ele vá matar ele se ele ler a mente da Beatriz, né? Mas tem essas 3 possibilidades aí, se ele realmente fazer isso. E uma cena fantástica, um diálogo incrível entre Joe e Dante, assim. Onde o Dante fala que... o Joe, na verdade, fala que tá cansado, que não aguenta mais. E que não sabe, que não consegue mais. O Dante fala que ele tá lutando por alguma coisa. E o Joey fala que sabe porque ele tá lutando, que é o mesmo motivo que o Dante tá lutando. É uma cena incrível, uma cena muito foda. E, enfim, a Ivete finalmente chega. E aí, 2 da manhã, a Ivete chega, né? Faltando 11 minutos para o plano entrar em ação. E ela chega lá com as pizzas, que já estão tudo fria nesse ponto, né? Chega com a Jennifer, com a espingarda e tudo, etc. E aí eles vão se preparar para lutar com o espreitador. O Kaiser começa a fingir que tá dormindo e o espreitador começa a... Ele abre a porta e vai andando até o Kaiser. Essa cena foi muito foda, cara. Eu fiquei todo... Nossa, fiquei todo errado, todo torto nessa cena. Arrepiou muito, 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 muito. Foi muito incrível. O Kaiser, sem saber o que fazer, ele se mexeu um pouquinho para alcançar a vassoura e o espreitador ficou em pânico, assim. Ameaçou voltar, o Kaiser parou e ele ficou, cara, nossa, muito bom, muito bom. E aí o Kaiser, mano, não tem o que fazer, tá ligado? Eu tenho que sair correndo. E aí ele empurra o espreitador e fecha a porta com tudo. E aí a gente finalmente vê o espreitador. Que monstro foda, velho. Que design incrível, velho. E de novo, eu falei a mesma coisa pro viajante. Eu esperava um design mais estiloso, no sentido de um bicho mais badass, um bicho mais fodão, sabe? Tipo, esse bicho, ele é muito foda, lindo, assim, mas ele não é, tipo... Ele não passa um ar de imponência, sabe? Ele não passa um ar de, tipo assim, não é que nem o Carniçal, não é que nem o Deus da Morte, sabe? Que você olhava pro bicho assim e falava, caralho, fodeu, tá ligado? Fodeu, vai todo mundo morrer. Ele não, o espreitador é um bicho que você olha e você fica tipo, que nojo da porra. Mas você não fica com... Tipo, você fica com medo, mas não é uma sensação de desespero, assim, quando você olha pra ele, que nem era quando aparecia, tipo, o Carniçal. Com o Carniçal apareceu, assim, maluco, fodeu, vai todo mundo morrer. Com o espreitador e com o viajante foi um pouco assim, vai. Mas com o espreitador não foi tão assim, tipo... Ele só é bizarro, ele não é necessariamente medonho e tal. Dá medo, mas... Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Tipo, não é um bicho foda, assim, ele não é imponente, sabe? Ele só é bizarro, assim, mas é muito bom também. O design é muito foda, muito, muito bem feito, assim, nossa, muito bom. E esse design, inclusive, essa arte aí é a arte do trailer. É a arte que aparece no trailer de Enigma do Medo, que o Cellbit censura lá quando ele mostra os projetos dos monstros. Aí aparece 2 zumbis de sangue e um monstro que é censurado. E ele é o espreitador. Se você for lá e comparar no trailer, dá pra ver que é o espreitador. E eu fico me perguntando, será que o espreitador vai estar em Enigma do Medo também? Porque... em Enigma do Medo tem aquela clássica, né, parte do trailer que a Mia passa a lanterna assim na parede e aparece lá, o Deus do Medo está observando. E assim, eu tinha a teoria de que o olho era o Deus do Medo, né? Que antes da gente descobrir que é o espreitador, que é o monstro do Daniel, eu tinha a teoria de que na verdade era o Deus do Medo, por causa dessa cena do trailer de Enigma do Medo. Eu achava que esse olho na fresta era o Deus do Medo observando o Kaiser e o Arthur por algum motivo, e a Ivete. Mas eu descobri que é o espreitador. E aí beleza, então o espreitador não tem nada a ver, ele não vai estar em um Enigma do Medo também. Mas agora eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque o espreitador estava no trailer de O Enigma do Medo também, né? Antes eu achava que ele estava no trailer por causa da cena da parede. Aí a cena da parede foi desmentida, que o espreitador não é o Deus da Morte, não tem nada a ver. Aí beleza, eu parei de achar que ele vai estar no jogo. Aí agora eu acho de novo que ele está no jogo, porque o Cellbit colocou o line art do espreitador no trailer. Então, tipo assim, como assim? Por quê? Porque logo o espreitador tinha tanto monstro que você pegasse e pegou o espreitador, tá ligado? Então,
tô com uma pulga atrás da orelha, né? Tô de olho aí, né? No que tá acontecendo aí. Será que o Espreitador vai estar em Enigma do Medo? Se ele tiver, vai ser muito interessante pra quem não assistiu, né? Pra quem assistiu, pegou meio que um spoiler aí de como resolver o bicho, de como matar ele, mas quem não assistiu, vai ser legal, né? Porra, eu queria perder as memórias de Desconjuração pra jogar Enigma do Medo, cara, sinceramente. Mas não tem como, né? E eu não vou parar de ver também, só por causa de Enigma do Medo, o bagulho vai lançar ano que vem. Não vou ser louco de fazer isso. Então, enfim. Esse é o Despertador, muito foda. E a gente tem finalmente a boss fight. Eu vou até mudar a imagem de fundo aqui pra entrar mais no clima da boss fight. Cara, que luta foda, mano. Puta merda, foi muito incrível essa boss fight. Foi uma das melhores boss fights, assim. Junto com a do Carniçal Deus da Morte Viajante. Foi muito foda. Eu confesso que eu achei que esse bicho ia ser muito mais forte. Muito mais forte. Tipo, ele é bem forte. Mas, tipo, eu achei que ele ia ser bem mais. Porque o Espreitador em si, o bicho, né? Ele não é tão forte. Tudo que ele faz é sugar o sono da galera, né? Ele impede as pessoas de descansar direito. Esse é o poder principal do Espreitador. Mas ele tem também esse outro poder de criar duplicatas das pessoas que ele observa. O próprio Selbit falou na live agora há pouco que o Espreitador, ele conseguiu criar cópias perfeitas do Kaiser, da Ivete e do Arthur, porque ele observou todos os três por muito tempo. E aí ele conseguiu juntar, tipo, informações suficientes deles e observar eles o suficiente para criar cópias idênticas deles. Por isso que ele não fez do Joe e do Dante e tal, que o Selbit disse que ele até conseguiria, mas eles seriam muito fracos e incompletos. Justamente porque ele não observou o suficiente. E graças a Deus, imagina se ele tivesse ligado ao Joey, se o Joey decidisse ter adotado uma gatinha de rua também. Nossa, tava todo mundo morto, velho. Se o Joey tivesse... Na moral, tô falando sério, eu acho que se o Joey tivesse sido copiado, todo mundo morria. Porque o Joey, mano, 31 de vida, 18 na katana, não tem como tancar um Joey, velho. O próprio Joey tava com, tipo, 13 de vida, ele ia morrer em 1 segundo pro Joey Fake. E o Joey Fake ia passar o rodo em geral, mano. O Joey é muito forte. Então eu sinceramente acho que se o Joey tivesse sido clonado junto com os outros três, todo mundo estaria morto. Porque ele é muito forte, mas graças a Deus não aconteceu. E aí a gente teve uma boss fight incrível, do começo ao fim. Com todo mundo ali, o Espreitador no canto, assim, com medo de todo mundo. Confesso que eu fiquei com dó dele. Mas assim que ele criou as duplicatas de todo mundo, essa dó instantaneamente sumiu, né? Porque ele todo mundo já começou a tretar, se matar. E aí o Kaiser, a duplicata do Kaiser, né? Aquele bagulho irônico de que só o Kaiser é capaz de ferir ele mesmo, né? O Kaiser é o maior boss do RPG. O maluco não toma dano, o maluco não perde vida, velho. O Kaiser, como sempre, desde o Segredo na Floresta, sendo o maior MVP do RPG nas lutas, né? Sem perder vida e dando muito dano. E não foi diferente dessa vez, velho. O Kaiser fez um estrago, só que dessa vez foi como monstro, né? Porque como player não fez nada. O Fracaiser, o famoso Fracaiser, tava errando tudo, velho. Os dados tudo amaldiçoado do cara. Mas no fim deu certo, né? E bom, como sempre, o MVP do episódio, né? Quem será que foi o MVP do episódio? Como sempre, tipo, no sentido de que toda análise eu falo quem foi o MVP do episódio, né? E esse episódio, quem foi o MVP? Quem será que foi o MVP desse episódio? Nossa, muito difícil, né? Na real, pra mim, esse episódio teve 2 MVPs. Mas o MVP principal, o main MVP Master Blaster de todos os MVPs foi, obviamente, a Ivete. A Ivete, nossa, mano. I believe in Ivete Supremacy. Meu Deus, Ivete Baker arregaçou esse cara, velho. Nossa, deu dó do Espreitador, mano. A Ivete tava um tirão atrás do outro, o bicho fodeu ele muito. Estourou o ombro dele, estourou o olho, estourou o bucho. Não é que a Ivete arregaçou ele. Foi muito foda, mano. A Ivete destroçou, foi a MVP desse episódio, junto com o Arthur.
Ivete e Arthur, ambos os MVPs desse episódio. E o Arthur, eu tô considerando MVP, não preciso nem falar o porquê, né? O cara simplesmente protagonizou uma das melhores cenas de toda a Desconjuração, na minha opinião, que é ele se sacrificando, pulando na frente do tiro do Kaiser para salvar a Ivete. Foi muito foda essa cena, né? O Arthur salvou a vida da Ivete. O Selbit falou agora há pouco, né, que o Arthur, ele entrando na frente do tiro, o Kaiser fez o Kaiser errar. E aí ele salvou a vida da Ivete, que a Ivete ia tomar um tiro. Ela já tinha tomado um tiro no joelho, considerando que ela tem 10 de vida. Provavelmente ela tava com tipo 3 ou 4 de vida, ela não ia sobreviver, porque foi lesão grave, bagulho no joelho. Então com certeza ela ia morrer no tiro. O Arthur salvou a vida dela, velho. Cacete, essa cena foi muito foda. Então eu oficialmente nomeio, está oficialmente nomeado aqui os dois MVPs desse episódio, Arthur e Ivete. Os dois, mano, os Galdérios Abutres nesse episódio foram muito fodas. Estouraram o olho, mano. Muito bom, velho, foi muito bom. Outras coisas interessantes sobre essa luta que eu quero falar também, na verdade acho que só tem uma, que é o Luciano. O Luciano, ele deu bastante dano no bicho, ele foi muito bom também. E ele, uma curiosidade interessante que aconteceu com ele agora se lembra de tudo que acontece com o Fernando quando o Fernando tá fora. Isso é muito interessante, né? O Luciano, ele, não sei se foi porque ele, com certeza, né? Foi porque ele transcendeu e chegou em 30% de disposição paranormal. E agora ele lembra de tudo que aconteceu com o Fernando. O Fernando não lembra do que aconteceu com o Luciano porque ele não tem 30%. Mas ele em breve, tomara logo, né, que ele consiga pegar esse buff também, porque é muito útil, né? Agora o Luciano não precisa ficar perguntando o que aconteceu, ele vai estar sempre atualizado, que é muito bom. E nossa, graças a Deus, eu acho que o Selbit falou assim, mano, chega, tá ligado? Você transcendeu e agora você lembra, e é isso aí mesmo, tá ligado? Você chega dessa porra. E eu gostei que isso aconteceu. Faz sentido, né? Porque agora ele tá transcendido, todo fodão. E também, mano, ninguém aguenta mais, né? Vamos ser sinceros, ninguém aguenta mais essa merda, né? Que bom que o Luciano agora sabe tudo que acontece com o Fernando sempre que ele sai, né? E agora eu quero falar de uma coisa bem específica, que é sobre o Joey, que uns comentários que eu vi bastante no Twitter e na live, que de uma parte do fandom que eu sinceramente não sei o que acontece com essa parte específica do fandom, não sei o que dá na cabeça deles, assim, não sei o que se passa na cabeça dessa galera, que é a galera falando, acredite se quiser, que o Selbit tem favoritismo com o Joey. Ok, presta atenção, olha essa frase, que o Selbit tem favoritismo com o Joey porque ele tomou um tiro com 1 de vida e não morreu. Cara, tem tanta coisa errada com essa frase, velho. Mano, olha, vamos lá, vamos do começo, ok, vamos do começo. Se você tá aí confuso, se você só tá confuso, tipo, nossa, por que o Joey não morreu? Né? Porque ele tava com 1 de vida e tomou um tiro a queima-roupa do Kaiser e só desmaiou. Ele nem entrou em morrendo, né? Porque ele não entrou em morrendo, ele só desmaiou. O que aconteceu, né? Pra você, eu vou explicar. Agora, pra você que realmente acha que o Joey não morreu única e exclusivamente porque o Selbit tem favoritismo com o Joey, eu peço, meu amigo, que você pare de comentar o RPG, que você pare de falar para as pessoas o que você pensa, porque não é possível que você não entendeu o que aconteceu. O que aconteceu? O Joe tinha 1 de vida, mas ele não tinha lesão grave. O que é lesão grave? Quando você toma metade da sua vida de uma vez, assim, metade do... Você toma o dano equivalente ou maior a metade da sua vida. Então, por exemplo, o Joe tinha 31. Se ele tomasse 16 de dano de uma vez, ele entrava em lesão grave. O que não aconteceu, o máximo que ele tomou foi 10. Então ele não tomou lesão grave. O que isso significa? O que ter lesão grave ou não significa? Quando você zera a sua vida e você tem lesão grave, você entra em morrendo. Quando você não tem lesão grave e você zera a sua vida, você só desmaia. Ok? É isso.
A vida não quer dizer literalmente sua vida. Quando você zera sua vida, não quer dizer que você literalmente, instantaneamente morreu. Quando você zera sua vida, só quer dizer que você não está mais apto a lutar. Se você desmaiou, se você morreu, se você está morrendo, aí é outra coisa. Quando a vida zera, definitivamente quer dizer o quê? Você não consegue mais lutar, por enquanto. Você tem que se curar. É isso que zerar a vida significa. Esquece morrer, esquece estar morrendo. Não é isso que significa zerar a vida. O Joey não tinha lesão grave. Quando ele zerou a vida, ele só desmaiou. Só isso, porque ele não tinha lesão grave. Aí agora, o que é importante ressaltar? O Joey tinha 1 de vida e tomou 3 de dano no tiro do Kaiser. Ele tomou o segundo menor valor possível do tiro do Kaiser. Que o menor possível é 2 e o segundo menor é 3. E ele tomou 3. Quando um player chega a menos 5 de vida, aí não importa se ele tem lesão grave ou não, ele morre, ok? É por isso que quando o Arthur tinha 4 de dano e ele se jogou na frente do tiro da Ivete, o Selbit falou, se você tomar 9 de dano, você tá morto. Por quê? Porque o Arthur tinha 4 de vida, não tinha lesão grave, o que deixava ele tomar pelo menos 8 de dano sem morrer instantaneamente. Se o Arthur tivesse lesão grave naquela cena e tomasse 5 de dano, ele teria morrido. É difícil entender isso? Não é difícil entender isso, irmão. Então, antes de você sair por aí falando que o Selbit tem favoritismo com os players, você se informa, mano. Você se informa. Nossa, até engasguei, mano. Você se informa antes de falar um absurdo desse, cara. Porque não é possível. Eu sinto que tem uma galera, eu sinto que tem uma parte do fandom que assiste os episódios de olho fechado, tentando, tipo, só na base do som, tentando entender o que tá acontecendo. Ou melhor, acho que tem uma parte da galera que assiste mutado, que fica tentando, tipo, ler o lábio da galera. Ou sei lá, mano, assiste a 10 metros de distância do computador com um volume bem baixinho. É um desafio, tá ligado? Será que eu consigo entender o que vai acontecer no episódio se eu fazer isso? Porque não é possível, velho. Não tem como, mano. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Tem uma galera que eu não compreendo como pensa. Aí eu vi um cara no Twitter que comentou, tipo... Ai, mas não faz sentido nenhum o Joey com 1 de vida ser capaz de continuar em pé, de continuar atacando. Era pra ele estar semi-morto. Amigo, quando você tem 1 de vida, não significa que você tá a 1 de dano da morte. Significa que você está a 1 de dano de ficar incapacitado. Quando você zera a sua vida, aí você fica incapacitado. Enquanto você tem vida, você ainda tem a capacidade de ficar de pé. Quando a vida zera, você desmaia, ou morre, ou entra em morrendo. Então não é que o Joey tem 1 de vida e mesmo assim é um monstro. Não é que ele tá, tipo, à beira da morte e ainda assim consegue fazer tudo aquilo que ele fez. Não. E o Selbit ainda fala, tipo assim, tem uma cena que o Kaiser tenta empurrar o Joey e o Selbit fala que, tipo, se o Joey fosse resistir, ele teria desvantagem no teste. E nem era pra ele ter, não. Inclusive, o Joey, ele tá com vida, não tem 10. Ele só era pra ele ter desvantagem se ele tivesse, sei lá, cansado ou algo assim. Então, tipo, você dizer que não faz sentido o Joey ter 1 de vida e continuar em pé e continuar fazendo as coisas, claro que faz sentido, porque a vida não quer dizer que você tá morto. A vida quer dizer que você continua em pé. A vida do RPG só significa que você tá apto a lutar ainda. Então, quando zera a sua vida, você não tá apto a lutar mais, enquanto você não for curado. Entendeu, mano? É difícil de entender. E o cara vem me falar que não faz sentido um bagulho em ordem paranormal. Não faz sentido o cara tomar um tiro no peito e continuar vivo. É óbvio, mas é óbvio. Faz sentido o cara entrar num símbolo, se concentrar nele e começar a ficar mais forte, ganhar o dobro aumentar 2 vezes a vida e aprender uma magia que solta foguinho, que solta poder. Não faz sentido. É óbvio que não faz sentido, porque não é pra fazer sentido, cara. Se fosse pra fazer 100% de sentido, se fosse pra ser 100% realista, mano, era um documentário do Discovery Channel, mano. Não era RPG, não era Ordem Paranormal. Isso aqui é realidade, mano. Vai lá assistir National Geographic, vai lá ver Animal Planet, o canal do Boi. Aí você tem realidade. A gente tá num RPG de paranormalidade, onde pessoas têm rituais que soltam poderzinho e lutam com criaturas. Não faz sentido mesmo, cara. É isso, entendeu? Então, pelo amor de Deus, galera, o Selbit não tem favoritismo, o Joey não continuou vivo porque o plot armor, não, velho. Tudo dentro do sistema, tudo bonitinho, e se você não entende isso, velho,
pesquisa, se informa, sei lá, mano, se vira. Porque não é possível que você assista... Mano, 14 episódios de Desconjuração, 16 episódios de Segredo na Floresta, você não entende o básico do sistema, mano, não é possível, não é possível. Então, nossa, velho, eu tiltei demais. Perdão aí todos vocês que não tinham nada a ver com essa treta, que entenderam e que acompanham que nem pessoas normais do RPG. Perdão por isso. Tô de boa, tô tranquilo, surtei por um segundo, mas... O Selbit não tem coragem de falar essas coisas, mas eu tenho, eu estou aqui para você, não se preocupe, Selbit, eu estou aqui para te defender, ok? Então, enfim, é isso, desabafei. Então, enfim, depois acaba a luta do espreitador, né, muito foda, a luta inteira é muito boa, e aí a gente descobre um bagulho que eu fiquei de cara, nossa, mano, que foda, que absurdo, que é o símbolo nas costas do Arthur. O símbolo do Anthony, que a gente encontra na biblioteca, e o símbolo que tá nas costas, ou cravado, em todas as bonecas da mansão. E eu fiquei de cara com essa informação, eu fiquei tipo, nossa, velho, eu fiquei abismado e desesperado. Por quê? Porque esse símbolo, ele era usado pela Vanessa e colocado nas bonecas para observar as crianças a partir das bonecas. Esse era o poder desse símbolo. O que significa que alguém, provavelmente o Anthony, está observando as coisas pela visão do Arthur. O que é terrivelmente alarmante e preocupante. É tipo um caos, é tipo, nossa. Isso explica muita coisa, porque a seita das máscaras invadiu a base da ordem e a gente ficou o tempo inteiro se perguntando como eles encontraram a base da ordem, e agora a gente sabe como. Eles têm uma marcação no Arthur e estão vendo tudo que ele faz, né? Ah, mas o Anthony é scripta, ele não é seita das máscaras. Mas, como eu disse, seita das máscaras e scriptas, eles quase com certeza têm uma ligação entre eles. Eles são, tipo, não brothers, mas eles têm ali quando se trata de enfrentar a Ordem, eles dão uma trégua. Justamente porque a Ordem é um inimigo em comum, e eu acredito que isso aconteça com todos os cultos. Quando o assunto é lutar contra a Ordem, os cultos, os ocultistas entram em um consenso que, ok, vamos se ajudar. Tanto é que no episódio 4, em que eles vão falar com o Nathaniel, no 3 ou acho que é no 4, que eles vão falar com o Nathaniel, o Dante pergunta, você sabe quem é Leonardo Gomes? Você conhece ele? E o Nathaniel fala, quem não conhece, não é mesmo? Ou seja, o Nathaniel conhece os scriptas e ele tem um contato com os scriptas. Então, a seita das máscaras conseguiu descobrir onde é a base da ordem graças ao símbolo nas costas do Arthur. E agora a gente sabe. E agora, mano, a gente tem que... Não sei. Eu não sei se é tipo o símbolo de Santo Berço, que uma vez cravado em você, ele ficava tipo, cravado na sua alma. Tanto é que o cara, não sei quem, tenta tirar, acho que é o Kenan, tenta tirar ou é o Joey, tenta tirar o símbolo nas costas do Thiago lá em O Segredo na Floresta, tenta, tipo, arrancar a pele do Thiago pra ver se o símbolo saía, e o símbolo só, tipo, aparecia mais fundo, tava cravado, tipo, dentro do couro, assim, dentro da carne, dos ossos do Thiago, assim. Então, realmente, não tem muito o que fazer. Se esse símbolo for que nem o de Santo Berço, aí fudeu, porque aí o Arthur não tem como se livrar disso, pelo menos não até matar quem tá usando esse símbolo, né? Que tá usando esse poder, ou sei lá, que não é um ritual, né? Isso daí não é um ritual, isso daí é um símbolo marcado. Então, provavelmente o Anthony, né, que tá usando ele. Então, enquanto a gente não matar o Anthony, isso vai continuar observando o Arthur e o Arthur vai continuar marcado, né? Eu fico me perguntando se todo mundo tem esse símbolo e aí eles são os marcados, né? Mas eu acho que não, acho que é só o Arthur mesmo, porque ele pegou o papel do Anthony lá na biblioteca, né? Lá no orfanato. Então, nossa, velho, que plot twist foda. E a gente tem que dar um jeito, a gente tem que resolver isso, né? Eu não sei como, mas eu acho que enquanto a gente não matar o Anthony, eu acho que talvez seja melhor pra Arthur ele parar de ir em missão, ou ele... Porque é foda, velho, não tem lugar seguro, mano. O Arthur, ele tem que ficar protegido constantemente. Ele tem que ficar, tipo, de olhos fechados e constantemente, tipo, ao redor dos amigos dele, ao redor de uma galera foda, assim. Não pode ir pra missão mais, de jeito nenhum. Depois dessa informação, o Arthur não pode mais ir pra missão.
Eu não deixaria. Se eu fosse player, eu não deixaria o Arthur ir pra missão. Ou eu insistiria muito, tipo assim, Arthur, você não pode ir. Porque eles vão ver a gente o tempo todo. Se eles quiserem dar um ataque surpresa, a gente não tem como se defender. Eles sabem onde a gente tá indo, eles podem fazer o que eles quiserem. Eles podem tentar atacar a base da ordem enquanto a gente tá fora. Pode acontecer muita coisa, sabe? Então, se eu fosse player, eu insistiria pro Arthur não ir nas missões. Ficar sempre na base, né? Melhor ele ficar na base, porque eles já sabem onde é a base mesmo. Então, foda-se, fica na base. E constantemente, mano, com os agentes lá o tempo todo pra proteger ele caso qualquer coisa aconteça. Pra proteger a base também, né? E, mano, ficar longe da galera. Porque, honestamente, é o que mais faz sentido na minha cabeça. Já que o Arthur tá sendo constantemente observado, o melhor é ficar em um lugar que eles já conhecem, pra eles não receberem mais nenhuma informação nova. E quando for falar, tipo, de missão, quando for falar das novas descobertas sobre o caso, não falar com o Arthur. Nesse ponto, eles já sabem, né, que... os scriptas já sabem que eles estão na mansão de Abrada, eles estão fazendo descobertas muitas descobertas sobre Kian e etc. E eu tô surpreso que os scriptas não fizeram um ataque surpresa nesse lugar ainda. Eu não sei como isso ainda não aconteceu, mas se eu fosse o Gal, eu já teria ordenado um bombardeio naquela merda daquela casa. Já teria mandado uns ritual de explosão massiva naquele lugar pra impedir os caras de continuar com isso. Mas Kian sabe, né? Eles estão cumprindo o propósito deles aí na desconjuração, sabe-se lá qual ele é. E vamos ver aí o que acontece, o que tá acontecendo com o Arthur e o que vai ser o futuro do Arthur. E agora, bom, acho que não tem muito mais coisa pra falar do episódio. Eu quero só falar algumas curiosidades sobre a boss fight, algumas informações sobre alguns status, né, do espreitador e dos devorados, né, que são as criaturas que ele fez aí, cópias do Kaiser, do Arthur e da Yvette. Bom, vamos lá. O dano total aproximado que o espreitador tomou nessa batalha: 10 foi uma espadada do Joey, 12 tiro do Luciano, 9 tiro do Luciano, 12 extremo do Kaiser e 65 de dano da Yvette. Agora, esse dano, galera, como eu cheguei nesse valor? O Selbit, agora há pouco na live dele, falou que a Yvette deu mais de 60 de dano ao total. Então, eu aproximei e coloquei ele 65, que é um valor que eu achei justo, ok? Outra informação interessante é que o Selbit diz que a Yvette deu quase mais da metade do dano no espreitador para matar ele, o que é uma informação muito interessante e a gente já vai falar sobre ela. Agora, o dano total no Kaiser devorado: 15 foi o que foi do Joey, se pá. Foi do Joey, 15 de dano do Joey. 11 foi... não lembro se foi um tiro, não sei, esse 11 não sei. 4 foi um tiro do Luciano. 24 foi o extremo do Arthur. Na verdade, 24 foi o Luciano, que ele deu o extremo e 12 de dano, ele deu 24. E aí sim, 24 foi o tiro de espingarda do Arthur. Só que nesse tiro de espingarda do Arthur, esse 24, o Selbit deixa claro que o Kaiser estava quase morrendo já. O Kaiser devorado, nossa, ele estava quase morrendo já na hora que o Arthur deu esse 24. Então não é como se esse 24 somasse para a vida dele. Não é bem assim. A vida do espreitador aproximadamente 100. Por que aproximadamente 100? Se vocês somarem ali em cima os valores de dano dele ali, vai dar 108. Se eu não me engano, vai dar 108. E além de todos esses valores, ainda tem um tiro de espingarda do Arthur, porque esses valores aí em cima é o dano que a gente sabe com certeza que o espreitador tomou, que é pelo menos tudo isso daí aproximadamente. E ainda tem um tiro de espingarda do Arthur que o Selbit dá e não fala exatamente quanto deu. A espingarda dá 24 de dano no máximo, então ali chutando média 12, que é a metade, então daria 108, 120. 120 de dano aproximado, ok? O Selbit fala que a Yvette deu quase mais da metade. Quase mais da metade a gente pode traduzir também para metade, né? Aproximadamente metade do dano, um pouco menos ali que metade do dano. Se a Yvette deu mais de 60 de dano, que nem o Selbit fala, significa que o espreitador teria mais de 120 de vida.
o que condiz com o dano aproximado que eu falei de 120, considerando o tiro do Arthur, que a gente aproximou e não sabe exatamente quanto foi. O que daria um valor de vida para o espreitador de aproximadamente 120. Mas a gente não sabe, tipo, valores de armadura. A gente não sabe muito bem, tipo, se o espreitador ele tinha mais resistência a tiro ou mais resistência à morte do Joey, da espada do Joey. Então tem muitas coisas que podem interferir nesse valor. Então eu diminuí pra 100. Porque caso ele tenha, tipo, ali uns 3 de armadura, aí a vida dele não vai ser tão alta. Porque o viajante tinha 100 de vida e 4 de armadura aproximadamente também. Então eu acho que é justo dizer que o espreitador tem 100 de vida e ali uma armadura. Se o espreitador não tiver nenhuma armadura, a gente arredonda a vida dele para mais ou menos 120. Se ele tem armadura, aí a vida dele é também mais ou menos 100, né? Mais ou menos alguma coisa por aí. E a vida do Kaiser devorado, 56. Por que 56? Se vocês somarem ali 15, 11, 4, 24, 24, vai dar 78 de dano no total. Mas o Selbit deixa claro que antes do último tiro extremo do Arthur, ele já estava à beira da morte. Então, se a gente tirar o último 24 de dano, a gente fica com um valor de 54. 54 de dano total. O Kaiser normal tem 28 de vida. E o espreitador buffou o Kaiser devorado. Ele buffou o Kaiser cópia. O que isso significa que o Kaiser cópia tinha mais vida. O Kaiser normal tinha 28 de vida. O Kaiser semi-morto copiado tomou 54 de vida e ficou semi-morto. 2 vezes 28, 56. Ou seja, 54 de vida, ele estava à beira da morte. Então, o espreitador, o que ele fez basicamente foi dobrar a vida do Kaiser devorado e deixou ele com 56, justamente porque quando ele estava com 54 de vida, né, que foi todos os danos dele ali até antes do extremo do Arthur, ele estava à beira da morte já, o que condiz com o fato do Kaiser 28 vezes 2, 56. Então, enfim, acho que ficou claro. Então é isso, eu acho que são esses valores assim, acho que são valores bons, 100 de vida ali, mais ou menos para espreitador, dependendo se ele tiver armadura, se não tiver. A maioria das boss fights, fica meio claro, tipo assim, quando um boss tem armadura, dá pra saber. Porque às vezes alguém dá um tiro de tipo 5, 6, 4, e aí o Selbit fala, tipo, não machucou muito, ou nem acertou, ou nem fez nada. Que aí significaria que ele tem armadura de pelo menos uns 4, 3. E nesse caso não, o espreitador ou ele não tomava dano, né, ou errava um tiro nele, ou ele tomava muito dano de uma vez. Então a gente não teve tipo uma oportunidade de descobrir exatamente quanto de vida ele tinha. O menor dano que ele tomou foi o 10 de dano do Joey, né? Esse 9 aí do Luciano foi junto com o outro de 12. Então eu acho que o Selbit considerou os dois juntos, ou sei lá. Então não é um valor muito bom. Ele descreveu os dois juntos, né? Ele não considerou, se ele tinha armadura, ele não considerou os dois juntos. Mas ele descreveu os dois como os dois ao mesmo tempo, dando um só danão, assim. Não sei se deu pra entender. Mas não deu pra descobrir a armadura baseada nesse 9. E esse 10 também, o Selbit só dá uma descrição, tipo, você corta e abre uma ferida nele, assim. Podia ser 10 mesmo, ou podia não ser também. Então não dá pra se basear nisso. Então, resumindo, eu acho que eu tô mais ou menos ali certo nas minhas hipóteses. E o Selbit já falou que é bem difícil prever vida de monstro e tal, mas eu faço meu melhor, meu trabalho aqui é esse. Então, enfim, esse foi o vídeo, muito obrigado por ter assistido, muito obrigado por estar até aqui, me acompanhar até aqui nessa jornada de 45 minutos quase. Se você gostou, deixa o like, comenta aí embaixo que você concorda, discorda, se eu esqueci de falar alguma coisa, se vocês acham que eu falei bobeira. Me perdoem pelo rage, eu fiquei puto demais aí no meio. Talvez esse vídeo tenha um pouco mais de dislike dessa galera, eu não ligo, não me importo. Enfim, muito obrigado pela audiência, pela paciência. O Discord do canal tá aí na descrição, entra lá. Se inscreve no canal para receber toda semana mais conteúdo de ordem paranormal. Eu sou o Sr. Veríssimo, muito obrigado a todos e fui!